Tem muitos jeitos de uma boa ideia, de uma boa tecnologia ou mesmo uma boa tecnologia que já foi executada darem errado. Pode ser o caso dessa tecnologia ser lançada antes da hora, dela encontrar barreiras, dela ser mal aplicada. Esse não é o caso do Pix, que foi criado na hora certa e do jeito certo. E isso não é exagero nem por acaso. Aliás, o fato de o Pix entrar em um pedido de investigação do governo dos Estados Unidos por, entre aspas, práticas anticompetitivas contra companhias americanas envolvidas em comércio digital ou sistemas de pagamento eletrônicos, fecha aspas, só atesta para a importância dele. Em meio a tantas tentativas de dinheiro digital, de plataformas, de criptomoedas e de outros que não decolam, os acertos também devem ser ressaltados, então vale ver o que fez o Pix dar tão certo e por que ele é exemplo mundial. Antes de partir para o Pix, esse episódio aqui tem o apoio da Revolut, que é uma das empresas privadas de tecnologia mais valiosas da Europa e é o aplicativo de finanças mais baixado em 19 países. A Revolut oferece uma conta global, especialmente voltada para quem viaja para fora, para quem faz intercâmbio ou quem trabalha em qualquer lugar do mundo. Você tem algum familiar fora que manda dinheiro regularmente ou que recebe dinheiro vindo de cá? Ou vai viajar? A Revolut tem uma ótima taxa de câmbio para você poder se planejar comprando mais de 30 moedas com câmbio disponível 24 horas. E você pode criar alertas inteligentes de câmbio para poder comprar ou vender moeda na hora certa. Aí, quando você estiver em viagem, você também pode gerenciar os seus gastos em tempo real com um cartão que é aceito em mais de 160 países e sem câmbio abusivo ou tarifas escondidas. Ou, como é o meu caso, mesmo sem viajar, eu prefiro contar com câmbio bom e cartão de débito para poder comprar livros e audiolivros que não estão disponíveis no Brasil em dólar sem tomar susto. Também tem acesso à sala VIP com plano metal, cobertura para emergências médicas e, dependendo do seu plano, você tem mais benefícios como descontos em câmbio, taxas reduzidas em transferências internacionais e saques gratuitos. E ainda tem a sua conta local aqui no Brasil para poder fazer transferências, pagamentos, investimento e mais. Tem IBAN europeu para recebimento internacional, você pode fazer investimento recorrente, salvando sempre um tantinho ali para poder investir, gerenciar assinaturas em um só lugar, pode criar conta familiar com cartão de débito e controle parental. Aproveita que abrindo a sua conta na Revolut pelo meu link, aqui no Saiba Mais ou no QR Code aqui na tela, você recebe R$100 de cashback quando completar R$100 em compras no cartão de débito da Revolut e você gasta 100, ganha 100 e dá para gastar em qualquer uma das mais de 30 moedas disponíveis no aplicativo. Aproveita que a promoção é por tempo limitado. De volta ao Pix, dinheiro digital é a solução proposta para vários problemas do dinheiro analógico. Resolve a necessidade de carregar notas por aí, ou de guardar essas notas em um caixa, ou transportar grandes valores para o banco em carro forte, ainda mais onde assaltos são comuns. Resolve o problema de notas falsas, resolve o problema de pagamentos instantâneos, que é uma coisa que a gente já tinha mais encaminhada aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, onde ainda se faz pagamento em cheque enviado pelo correio, como você pode conferir no Não Ficção com Fernando Nogueira da Costa. E se as transações permitirem valores baixos e a taxa por pagamento não for alta, isso viabiliza pagamentos de quantias pequenas, mesmo entre grandes distâncias, entre outros benefícios. Só que entre esse mundo das ideias e uma solução concreta, está o desafio que todo país tem que resolver, que é qual vai ser a tecnologia que vai viabilizar isso. Vão ser empresas privadas como Mastercard e Visa ou PayPal e Venmo nos Estados Unidos? Ou vai ser a saída narcocapitalista sem Estado das criptomoedas? Ou vai ser um órgão público central que controla tudo? E se eu disser que o Pix junta o melhor dos mundos? Além da questão técnica, também tem a questão cultural de quando e onde um dinheiro digital é criado. Que tipo de problema ele resolve e que problema ele enfrenta quando é criado? A infraestrutura e os hábitos de um país são bastante limitantes para o que se pode adotar de tecnologia por lá. Por exemplo, os japoneses são bastante apegados ao papel, tanto o papel para escrever quanto o papel usado para pagar, ao ponto que até junho de 2024 a Amazon do Japão aceitava dinheiro em mãos como forma de pagamento. Foi só em 2024 que o volume de compras pagas no país sem dinheiro físico, aí com cartão de crédito, por exemplo, chegou a mais de 40%. Precisou de uma pandemia para os japoneses passarem a usar pagamentos digitais e olhe lá. Enquanto aqui no Brasil, em menos de 5 anos de uso, o Pix já dá conta de algumas vezes mais operações do que cartões de débito e crédito juntos.
E o curioso é o que acontece quando tem esse choque de culturas. Na falta do hábito, ao que tudo indica, e até de infraestrutura de máquinas de cartão, quando eu e a Paloma fomos para o Japão em 2018 e gravamos alguns vídeos, em Tóquio pelo menos, era mais fácil usar o cartão de transporte pré-pago, o Suica, para fazer pagamento sem dinheiro físico. O Vale Transporte estava fazendo o papel de pagamento digital. Ou seja, os japoneses são até avessos a usar dinheiro digital no débito ou no crédito, mas vem a facilidade de usar um cartão ou um pagamento por contato quando tem a oportunidade de fazer isso, pelo menos no transporte público ou por essa demanda. O Japão é um caso extremo de uma tecnologia disponível, com infraestrutura para acontecer por décadas, onde essa tecnologia não é adotada, ao que tudo indica, por hábitos culturais. No outro extremo, onde os hábitos demandam dinheiro digital, só que a infraestrutura não permitiu outras soluções, estão outros tipos de cartões pré-pagos. Na África subsaariana, mais de 1/3 das pessoas usam crédito de celular pré-pago como forma de dinheiro. Em Uganda e no Zimbábue, mais da metade da população já usava crédito de pré-pago em 2021. Como antenas de transmissão demandam pouca infraestrutura ao redor e como os celulares atendem muitas necessidades de uma vez, fazendo até ligação, esse tipo de tecnologia foi a primeira a chegar em muitos lugares. Aí, onde as pessoas têm pouco acesso à infraestrutura bancária física, onde a demanda que financiamentos e outros serviços criam nem pode acontecer, a primeira infraestrutura digital a chegar foi a infraestrutura que foi usada para atender serviços financeiros também. E como o sistema de rede celular cresceu muito mais rápido do que o sistema bancário, os créditos digitais dos pré-pagos substituem muito mais do que um cartão de crédito, como é o caso no Japão. As pessoas mandam dinheiro umas para as outras, pagam por serviços, fazem compras e mais, pagam até faculdade. Elas também ficam mais vulneráveis do que estariam com um sistema bancário robusto, mas podem pelo menos fazer transações que não teriam condições de acontecer de outra forma. Em muitos países, onde a infraestrutura financeira foi feita para extrair dinheiro, geralmente para a Europa, e não para desenvolver, foi o dinheiro digital do cartão pré-pago que viabilizou trabalhar em outros lugares, estudar, migrar, sair da pobreza. E tem um terceiro caso, onde nem a demanda nem a infraestrutura geram as funções que são promovidas, como acontece com as criptomoedas. As criptomoedas foram criadas, ou pelo menos promovidas pelos desenvolvedores, como uma forma de pagamento digital, sem atrito e viabilizando valores muito pequenos para quem não tem acesso a bancos ou não quer depender do governo, onde o próprio sistema garante que as transações estão corretas, sem fraude, sem precisar de nenhum órgão central do governo ou mesmo de uma empresa que tenha o controle. Isso na teoria. Na prática, a flutuação dos valores e a especulação que é feita em cima de moedas e o tempo e o custo por transações inviabilizaram o modelo de moeda corrente, pelo menos hoje. Cartões de débito e crédito fazem transferências eletrônicas entre bancos ou mesmo créditos de celular seguem sendo formas de pagamento muito mais comuns. Tem toda uma conversa com o Edmilson Paraná sobre as promessas e a realidade da adoção de criptomoedas, onde ele fala bem mais a fundo sobre isso e explica por que a adoção de criptomoedas em El Salvador, onde foi política pública, não deu certo como imaginaram, pelo menos como moeda corrente para comprar qualquer coisa. Aqui no Brasil a gente foi para um caminho diferente de todas essas situações, com uma estratégia que se tornou bem mais popular do que as criptomoedas, do que o crédito de celular ou mesmo cartões de débito e crédito. Em novembro de 2020, nós lançamos o Sistema de Pagamentos Instantâneos, o PI, que alguém teve a ideia de acrescentar um X, o Pix, que foi desenvolvido formalmente desde 2018, quando o Banco Central anunciou que estava criando esse ecossistema que já estava em discussão para pagamentos digitais desde 2016. Em outros países com pagamentos digitais instantâneos, como a Índia e a China, quem regula o sistema e quem faz os pagamentos são entidades diferentes e as transações têm valores limitados, como $2.000 na Índia. Aqui no Brasil não tem limite. Em 2022 teve uma transação de 1,2 bilhão de reais. E o Banco Central se colocou como o regulador, como a carteira que controla os endereços cadastrados e como quem faz a resolução de todas as operações, supervisionando mais de 290 milhões de transações por dia no meio de 2025. Com isso, o BC criou um sistema que leva segundos para fazer uma operação que, para usuários finais, para consumidores como eu e você, não custa nada. O que faz muita diferença no que torna viável.
Uma operação de débito pode levar até 2 dias para acontecer e cobra uma taxa de cerca de 1,3% do valor movimentado. Uma transação no crédito pode levar quase um mês e as operadoras cobram mais de 2,3% por operação. Ou seja, o desconto quando a gente paga no Pix é, na verdade, o não acréscimo do que se paga para usar débito ou crédito. O que deixa a compra mais barata no Pix é justamente o fato de que, como a gente não paga pela transação, a margem de lucro de quem vende pode ser menor. Então a gente pode fazer compras bem mais baratas e de valores muito pequenos no Pix, o que é o tipo de transação com papel moeda mais difícil de substituir. E o resultado é que com operações tão rápidas e sem taxa, é mais de 1/3 das pessoas no Brasil que usam Pix em compras de menos de R$10, segundo a pesquisa O Brasileiro e a sua relação com o dinheiro do Banco Central. Essa é uma das promessas menos realizadas de criptomoedas, que é a promessa de que as pessoas finalmente poderiam fazer operações baratas a ponto de mandarem pequeníssimos valores uns para os outros. Na realidade, uma transação em Bitcoin demora e consome mais energia do que dirigir de Salvador até Goiânia, ou seja, custa isso. Enquanto brasileiros fizeram 35 milhões de transações de 1 centavo em 2023, em muitos casos para mandar mensagens para as outras pessoas, revertendo a tendência do sul da África e usando o Pix, que é um sistema de pagamento, como um meio de comunicação para mandar o que seria o equivalente a um SMS para outras pessoas. E ainda nessa comparação, como o Pix é orientado para o uso de celular, com QR Code, com cadastro de chave, com número de telefone e afins, ele acabou trazendo as pessoas da tecnologia que foi adotada mais rapidamente aqui no Brasil também, que é o smartphone, para dentro do sistema bancário. Ainda mais quando a gente pensa em regiões onde o sinal de celular ou a internet via satélite chegam bem antes e bem mais longe do que o sistema bancário formal. Um dos objetivos do Pix foi substituir o dinheiro em espécie, o que deu certo. Maravilha. A proporção de quem usa papel moeda frequentemente ou muito frequentemente aqui no Brasil vem caindo a cada ano. Mas tem um outro objetivo que também foi bem sucedido, que foi o de trazer as pessoas para dentro do sistema financeiro que era bem mais antigo. Em dezembro de 2022, 71 milhões e meio de brasileiros usando Pix nunca tinham feito transferência digital, como usando um cartão de crédito no ano anterior, pelo menos. A gente pegou um sistema bancário que já é popular no Brasil e trouxemos ainda mais pessoas para dentro dele, principalmente via celular. Até a proporção de pessoas que usam cartão de débito e crédito aumentou de 2021 para 2024, mesmo com o Pix tendo crescido muito mais e virado o meio de pagamentos mais usado no Brasil em 2024. O sistema financeiro tradicional pode ter perdido com as taxas que cobrava para TEDs e para DOCs, mas ganhou bem mais clientes e clientes muito mais ativos. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, em termos do número de transações feitas por usuários, o Brasil teve a adoção mais rápida de qualquer sistema de pagamento eletrônico do mundo com o Pix em 2023. Isso bem antes da função de Pix automático ser lançada, o que viabiliza pagamentos parcelados para um país que adora parcelar compras. Até os problemas modernos que partem desse sucesso partem por causa do papel cada vez mais ativo do Pix e por ter menos moedas circulando. Fraudes, golpes, o crescimento das bets que preferem Pix porque ele praticamente traz o saldo da conta para dentro da bet e facilita perder muito mais do que se as pessoas tivessem que fazer um saque em dinheiro ou pagar em cartão, como eu conto no vídeo sobre como as bets sempre ganham. Tudo isso vem do fato de que tanta gente usa esse sistema, incluindo muita gente que não tinha a menor familiaridade com o sistema bancário, que dirá com pagamentos digitais ou com o que é cibersegurança. Essa mesma facilidade de criar qualquer chave de transferência, que a gente usa para tudo, também facilita a criação de chaves parecidas para dar golpes. Esse foi o preço das escolhas e de como o sistema foi construído. Até setembro de 2025, pelo menos, problemas como vazamento de chaves Pix ou mesmo desvios de dinheiro aconteceram em intermediários do sistema, como em uma empresa que liga o sistema do Banco Central a outras instituições financeiras, e não dentro do sistema Pix. Se você acha que o sistema é particularmente inseguro ou propício para esquemas, é só dar uma olhada no que aconteceu com a FTX, que já foi uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Aqui no Brasil, pela pesquisa da relação do dinheiro do Banco Central,
O Pix é o sistema visto por mais pessoas como o mais vantajoso em relação à segurança, à facilidade de uso, à comodidade, a custo e aceitação. Tanto que nós viramos exemplo mundial. Na França e em Portugal já se pode pagar com Pix, com uma taxa menor e um câmbio bem mais rápido do que com cartões de crédito. Outro relatório do FMI, esse sobre sistemas de pagamentos entre fronteiras na América Latina, cita o Pix como exemplo de sucesso sendo adotado na Argentina e no Paraguai para facilitar pagamentos também. Até os países do BRICS pretendem lançar um sistema de pagamentos digital internacional baseado no Pix, que contorna o dólar e contorna o sistema bancário dos Estados Unidos como intermediadores que controlam quem pode ou não fazer operações e, claro, ficam com a sua taxa, com uma fatia desse bolo. O que talvez explique os ciúmes de quem ainda manda cheque e ficou de fora dessa. Mesmo assim, até nos Estados Unidos o Pix já é aceito. Eles que estão ajudando a popularizar o Pix com o ataque que fizeram, tecnicamente teriam toda a condição de fazer a sua própria versão de moeda digital e até concorrer com a nossa. Os bancos dos Estados Unidos já fazem transferências digitais uns para os outros de forma instantânea e centralizada há anos. Só que eles absolutamente não vão fazer uma coisa popular com o Pix, pelo menos não da forma que nós fizemos no Brasil, que inclui usuários finais e dá acesso para eles. Como lembra o economista nobelista Paul Krugman, aprovaram por lá uma lei que proíbe o Banco Central dos Estados Unidos de sequer estudar a ideia de criar uma moeda digital para uso geral. Entre outros motivos, porque acreditam que isso ia inviabilizar o sistema bancário do país, o que é o extremo oposto do que aconteceu aqui no Brasil. Talvez por isso o nosso Pix se incomode tanto, porque na linha de quem tem SUS, isso mostra como a realidade deles podia ser bem melhor com o sistema desenvolvido mais como infraestrutura pública do que como uma comodidade oferecida por empresas para poder contornar uma dificuldade que é mantida artificialmente em era digital. Para quem só vê iniciativas privadas como a solução, o tipo de iniciativa que por lá ou cobra taxas, ou torna a maioria das transações que a gente faz inviável, ou dificulta o uso de plataformas concorrentes, ou depende da extração de dados dos usuários para gerar mais lucro, ou tudo isso combinado, a suspensão do WhatsApp Pay durante os primeiros meses de lançamento do Pix por aqui pode incomodar. O que explicaria a origem do pedido de investigação sobre o Brasil no governo americano. Mas considerar um sistema público como uma competição injusta ou pedir uma investigação por causa do que a gente tem aqui é mais ou menos como alegar que a faixa de ônibus exclusiva nas cidades dá vantagens injustas para o transporte público em relação ao Uber. Tanto é um sistema aberto e público que a própria Meta deixou de usar débito e passou a priorizar Pix dentro do WhatsApp. Se a gente considerar um sistema público como concorrência injusta, de repente isso quer dizer que o sistema privado dos Estados Unidos precisa da ajuda do Estado para poder competir no mercado? E o mais importante, em quais condições nós, usuários, vamos ser mais beneficiados? Porque, segundo o próprio FMI, que não é lá um órgão avesso ao capitalismo, o Pix fortaleceu a competição do setor financeiro no Brasil. Tanto foi o caso que nós aumentamos o uso de cartões de débito e crédito. Para o FMI, a implementação do Pix acabou, abre aspas, levando ao crescimento de várias instituições de pagamentos, aumentando a competição com grandes bancos por depósitos, ajudando a fortalecer a competição entre várias instituições na venda de produtos e serviços bancários, incluindo por serviços de pagamento melhores e mais baratos. Fecha aspas. Ou seja, a tal da prática anticompetitiva que o governo dos Estados Unidos alegou, na verdade trouxe mais clientes para um sistema financeiro que continua competitivo, além de serviços de pagamento melhores e mais baratos para a gente que usa isso aqui. Isso enquanto nós viramos referência mundial, enquanto outros países lidam com as tarifas e as pressões do Trump e do sistema financeiro em dólar, ao mesmo tempo que dependem mais de sistemas de cartões que obrigatoriamente passam pelo controle deles. Em quantas áreas a gente pode se gabar disso no Brasil? O SUS e o que mais? Universidades públicas, talvez? Com quais outros sistemas a gente pode ser um exemplo positivo mundial dessa forma? Quando você me vê por aqui reclamando de alguma tecnologia, é justamente porque eu sei o potencial transformador e de empoderamento que tecnologias podem ter quando são bem desenhadas e bem aplicadas. Então é bom ressaltar o que tem de bom numa tecnologia dessa e por que outros lugares escolhem não adotar isso para vender soluções mais caras para dificuldades mantidas, como eu disse, artificialmente. Se você quer mais conversa como essa, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos e o Não Ficção, nosso podcast de ciência do dia a dia com especialistas. Mandem temas e sugestões do que vocês querem ver tratados por aqui. E
acompanhe a gente para mais conteúdos escritos por esse humano, produzidos, editados, tratados por humanos para humanos. A gente se vê no próximo.